Aqui com base, livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18, que vai dizer assim: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. E o verso 18: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Hoje aqui eu quero falar um pouco a respeito de fé. Porque a nossa fé, a fé verdadeira, ela é no Espírito. A fé nominal, ou a fé verbal, ou a fé, ela é um sentimento da mente ou do coração. Então, a fé natural, a crença, melhor dizendo, né? A crença, ela reside na alma, na mente, no intelecto, no raciocínio. Mas a fé que vem do Espírito, ela está no nosso Espírito. Por isso que o nosso espírito, ele sabe, a alma sente. A alma sente tristeza, a alma sente alegria, a alma sente, a alma pensa, a alma faz planos, a alma faz projeto. Porém, o espírito é que recebe da parte de Deus a ministração, recebe a unção, recebe a vida no espírito. Então aqueles homens, esses homens aqui, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, também conhecido como Ananias, Azarias e Misael, seus nomes originais no hebraico, eles estavam diante de um grande desafio. Ou eles se curvavam diante da estátua que o rei havia edificado e exigido que se prostrassem todos ao ouvir o som da música, ou eles não se dobrariam e permaneceriam na fé, ou seja, na mesma convicção. Então eles dizem assim: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. E no verso 18 eles vão complementar dizendo: se não, ou seja, se Deus não nos livrar da fornalha, não nos livrar da tua mão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Porque no Espírito eles tinham convicções. E não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que aconteça, o Espírito sabe o Deus a quem eles serviam. Então essa convicção nós precisamos ter no Espírito, essa fé nós precisamos ter no Espírito. Para que na hora da adversidade, na hora das dificuldades, na hora das circunstâncias adversas, não cedamos de forma nenhuma. Ou seja, de uma certa forma, muitas coisas à nossa volta querendo nos fazer dobrar, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança no Senhor, querendo fazer nós dobrar diante de princípios, diante de valores, muitas vezes em busca de resultados, querendo nos colocar, ou você tem resultados ou você permanece nos teus princípios. Então aquele que permanece nos princípios, ele sabe que o resultado não é mais importante. Então muitos, em busca de resultado, ele negocia os princípios, os valores do reino. Mas esses jovens, eles não negociaram de forma nenhuma, não abriram mão de forma nenhuma dos valores que constituem o reino de Deus. Então esses valores, eles tinham bem impregnado, bem convictos no Espírito, além de um conhecimento do Deus que eles serviam. Então não importa a circunstância, eles não iam ceder de forma nenhuma. Ainda que lançado no fogo, não serviremos. Eles tinham também a convicção de que Deus é poderoso para livrar, mas Deus não é obrigado a livrar. Eles tinham essa consciência. O Deus ao qual nós servimos é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Nós temos certeza disso, ele é poderoso.
Mas, se todavia Deus não nos livrar da fornalha, Ele continua sendo nosso Deus e não abrimos mão daquilo que são os valores do reino de Deus, que são os princípios que regem o reino e a vida daqueles que faz parte desse reino. Então, diante dessa circunstância, nós vemos que eles tinham certezas bem convictas, porque a verdade ela é absoluta. Hoje em dia diz-se, né, constrói-se verdades. Para muitos a verdade ela é, fugiu aqui a palavra, relativa, né? Para muitos a verdade, eles relativizaram a verdade, ou seja, o que é verdade para um não é verdade para outro, mas a verdade de Deus, ela é uma verdade absoluta em qualquer época, em qualquer situação. E quem é a verdade? O próprio Jesus Cristo é a verdade, o próprio Deus é a verdade. Então esses valores eles traziam consigo no seu espírito, então o espírito deles sabe. O nosso espírito também precisa saber. Quando dizemos de fé, eu vou pegar aqui para dizer a respeito de salvação. O meu espírito sabe. Então, algumas vezes eu já fui indagado e até questionado com relação à salvação. Eu digo, eu tenho certeza da minha salvação. Primeiro porque não depende de mim, não depende do que eu faça, não depende do que eu faça ou deixe de fazer. A minha salvação está garantida na pessoa de Jesus Cristo através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então não foi e não é por causa de nada que eu tenha feito, nada que eu faça ou deixe de fazer que eu sou salvo. Eu sou salvo por causa do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos purifica. Então essa certeza eu carrego no meu espírito. Aí você vai pedir uma explicação, fala, não tem explicação. Aí você vai pedir uma prova, eu não tenho como te provar. É uma certeza que eu carrego no meu espírito. E se nós não temos essa certeza é porque ainda está faltando a ministração do Espírito de Deus no nosso espírito com relação a isso. Então é comum, muitas vezes, inclusive eu estava celebrando a ceia para os irmãos lá da Vila Rural na quarta-feira passada, e eu falava isso. Quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dar instrução a respeito da ceia, ele vai dizer que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. O que é indignamente? Indignamente não é você ser um pecador e tomar ceia, ter cometido um erro, um pecado e tomar ceia. É claro que se você errou, você deve confessar, pedir perdão e tomar ceia. Mas tem muitas pessoas que acreditam que tomar a ceia indignamente é estar em pecado e tomando a ceia. Não vou dizer que não seja, mas mais indignamente é alguém dizer que crê em Cristo e não crê que Jesus perdoa pecado. Quando eu me converti, há 22 anos atrás, os que estavam mais próximos e conheciam a minha vida, quando então eu comecei a ir para a igreja, entreguei a minha vida a Jesus Cristo, comecei a falar para eles do perdão, da salvação, do céu. Então muitos me questionavam, mas como que você tem certeza da salvação? Eu sei, porque eu sei, o meu espírito sabe. Então queriam explicações e até hoje eu não tenho como explicar, porque a salvação é uma experiência que nós temos no Espírito. É o Espírito de Deus no nosso Espírito dando-nos essa convicção. Mas então algumas pessoas questionavam e diziam, mas e os teus pecados? E eu dizia, os meus pecados estão perdoados. Então eles questionavam, mas como assim? Ele perdoou e pronto, não tem consequência? Eu falei, não tem. Então uma pessoa que diz que crê em Cristo, uma pessoa que diz que crê que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e ainda quer cobrar o meu pecado, então ele não crê de fato que Jesus Cristo perdoa o pecado. Então é uma crença, não é fé. Eu também já vivi por crença. Eu também acreditava que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar o nosso pecado. Mas quando diante de um pecador
dependendo do pecado que ele houvesse praticado, eu questionava. Eu também tinha um pé atrás, mas não vai ter consequência nenhuma? Se você não vai pagar pelo teu pecado, não vai pagar pelo teu erro? Não, porque se Jesus Cristo perdoou, está perdoado. Então, comer do pão e beber do cálice indignamente é comer e beber sem a convicção no Espírito de que Jesus Cristo perdoa o pecado. Porque é comum as pessoas dizerem que creem em Deus, creem no Cristo que morreu na cruz para nos salvar e ainda muitas vezes ficarem indignadas porque alguns pecadores hoje entregaram a sua vida a Cristo, estão dizendo e falando da salvação dos céus, mas eles não aceitam que o pecado deles foi perdoado, que o meu pecado foi perdoado. Então isso participar da ceia dessa forma é comer e beber para a própria condenação, porque ele não acredita. Ele vai estar sempre falando, mas e o teu pecado? O meu pecado Jesus Cristo perdoa. Eu fui lavado, sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Se eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, se o meu pecado foi perdoado, não tem como cobrar. Não tem como eu pagar por um pecado que eu já confessei e Jesus Cristo me perdoou. Então, deu tilt aqui. Então, se eu não creio de fato que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar o meu pecado, então eu não tenho essa convicção no meu espírito, eu tenho crença. Eu tenho uma crença na alma, eu sinto, eu penso, eu acredito, muitas coisas. Mas somente o Espírito, somente o meu Espírito é que pode saber, conhecer e ter certeza. E as certezas no Espírito é devido a uma experiência espiritual entre o meu Espírito e o Espírito de Deus. Então não existe uma prova, não existe um recibo, não existe um documento escrito e assinado, não existe um protocolo. Mas existe uma certeza no Espírito. Então, esses três jovens, eles tinham uma certeza. E essa certeza estava no Espírito, de que Deus é Deus, poderoso para livrá-los da fornalha. Mas se Deus não nos livrar da fornalha, nem assim nós negociamos os nossos valores. Ou seja, para que eles pudessem se dar bem no reino, para que eles continuassem vivos, era necessário negar os seus valores. Mas eles falaram, não negamos, de forma nenhuma. Só existe um Deus. E somente a Ele nós servimos, somente a Ele nós adoraremos, somente a Ele nos prostramos e a mais ninguém. Então o rei falou, pois bem, os instrumentos musicais vão tocar e se vocês não se dobrarem, não se curvarem, não se renderem, serão lançados na fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. E eu sou, nem assim. Morremos, mas não cedemos. Então hoje em dia nós vemos as pessoas cederem muito fácil, negociar muito fácil, em busca de resultados. E às vezes não é nenhuma opressão muito grande. Às vezes, em busca de resultado, nós negociamos ou desprezamos os princípios. Perseverança, por exemplo, fidelidade, lealdade, são valores do reino, são princípios eternos que precisamos carregar no nosso espírito. E nós não podemos negociá-lo de forma nenhuma. Então aqui nós vemos que aqueles jovens tinham convicções claras de que Deus é poderoso para fazer. Então ele não é Deus porque faz, ele faz porque ele é Deus. Mas e se ele não fizer? Continua sendo Deus. Porque Deus não é obrigado a fazer nada. Para você ter uma ideia, tudo e qualquer coisa que Deus fizer por nós é graça. O que é a graça? Favor não merecido, ou seja, aquilo que eu não mereço. E Deus, na sua bondade, nos concede. Então qualquer coisa, e todas elas que Deus fizer em nosso favor, por nós, é graça. Então a graça, ela entrou em ação no momento da criação do homem. Quando Deus criou o homem, a graça já estava lá. Então muitos acreditam que a graça é um período que foi inaugurado através de Jesus Cristo,
Mas se graça é um favor não merecido, o que foi que o homem fez para merecer o jardim no Éden? O que foi que ele fez? Nada. Mas Deus criou o homem. Ou seja, já recebeu a vida pela graça. Recebeu da parte de Deus o jardim no Éden para poder ali viver, habitar, desfrutar. O que ele fez por isso? Para merecer isso? Nada. Então a graça já estava lá. Então a graça não tem a ver somente com salvação, perdão. Então a graça é tudo aquilo que Deus faz por nós e nada é por mérito. Então qualquer coisa e todas elas que Deus fizer por nós é por causa da graça. Então nós vivemos por causa da graça, existimos por causa da graça de Deus, respiramos, tudo que nós fizemos é por causa da graça de Deus que é manifesta na nossa vida. E uma delas que é a mais evidente é a salvação e o perdão que Deus nos concede através de Jesus Cristo. Então tudo que Deus fizer por nós é graça. E daí tem a misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia, se graça é aquilo que eu não mereço e Deus me dá, a misericórdia é tudo aquilo que eu mereço e Deus não me dá. Então ele usa de misericórdia. Por causa do pecado, por causa da transgressão, todos nós tomamos para nós uma condenação. Nós estávamos agora sujeitos à condenação eterna. Então o que é a misericórdia? É quando Deus não nos dá essa condenação eterna, mas nos dá a salvação e o perdão. Então essas convicções eu preciso ter no meu espírito. O meu espírito, ele precisa ser ministrado pelo Espírito de Deus. Então eu carregarei no meu espírito essas certezas, essas convicções de que Deus, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus, porque ele é Deus eternamente. Ele não é Deus porque faz, ele faz porque ele é Deus. Ele não é Deus somente quando ele abençoa. Ele é Deus o tempo todo, sempre, sempre, sempre será Deus, porque ele é Deus. Tempos atrás eu estava um pouco... Às vezes eu paro e fico meditando, conversando comigo mesmo, com o Espírito de Deus, perguntando, indagando, querendo entender algumas coisas. E eu me perguntava e perguntava a Deus a respeito dos males que há no mundo. Por que os males no mundo? Então, é isso. Nós sabemos que o mal reina no mundo por causa do pecado. Por causa da desobediência do homem e da mulher, lá no Jardim do Éden, abriu a porta e a serpente, o diabo, entrou e passou a interferir no governo na terra e na vida do homem. Então, o pecado deu legalidade. Então, o diabo ele não tem legitimidade para reinar e governar sobre a terra, mas ele tem a legalidade. Qual a diferença de legitimidade e legalidade? Legitimidade, ou seja, Deus deu ao homem o poder, o governo da terra. Então somente o homem pode e exerce poder e governo sobre a terra. Então o governo legítimo sobre a terra é o governo do homem. Por isso Jesus Cristo se fez homem. Porque se ele não se faz homem, então ele não tinha a legitimidade para agir na terra. Mas acho que a primeira, segunda carta de Pedro, deixa eu ver aqui, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 19 e 20, vai dizer: prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Então, quando o primeiro casal fez aquilo que não devia, por uma sugestão da serpente, eles foram subjugados pela serpente. Então agora a serpente tinha legalidade. Ou seja, eles tinham a legalidade porque o homem entregou o governo da terra. O homem abriu mão do governo da terra. E então agora a serpente, por causa de que o homem desprezou o governo da terra, igual o próprio Esaú, né? O Esaú também ele abriu mão da primogenitura, ele vendeu para Jacó e depois ele quis requisitar de volta, mas ele tinha vendido. Então às vezes alguém fala de Jacó que trapaceou, não, Jacó negociou,
quer vender? Eu compro. E ele vendeu por um prato de lentilhas. Então, a partir daí, ele tinha negociado, tinha vendido o direito de primogenitura. Então, basicamente, a mesma coisa aconteceu com o homem lá no jardim. Quando ouviu, se rendeu às sugestões da serpente, então o homem vendeu, abriu mão do direito do governo sobre a terra. Então a serpente, Satanás, ele tem agora a legalidade, mas não tem a legitimidade. Como é que ele perde a legalidade? Quando então nós não mais nos sucumbimos às suas sugestões. Enquanto ele fizer sugestões e nós nos ceder, ele tem legalidade sobre a vida, sobre a nossa vida. Então nós vemos que ele continua, de certa forma, exercendo influência no governo da terra. O homem governa, mas ele influi, ele interfere, ele sugere, ele implanta os pensamentos, ele planta os planos e os projetos na mente do homem, e o homem vai lá e executa a vontade do diabo: matar, roubar, destruir, causar terror. Então é o homem que faz isso, mas com a sugestão da serpente, porque o seu coração, a sua mente, ela dá ouvidos à serpente. Então, a partir daí, o diabo então tem a legalidade, mas não tem a legitimidade. Mas Jesus Cristo então se fez homem e entrou na terra da forma correta. Somente o homem pode reinar e governar sobre a terra. Jesus Cristo, de forma legítima, reinou e governou sobre a terra e tomou da mão do diabo e colocou na nossa mão novamente. E nós muitas vezes ainda estamos desprezando, porque estamos negociando os princípios do reino de Deus. Estamos cedendo por causa dos resultados, por causa da bênção, por causa de querermos muito rápido, porque queremos para agora, para já. Então nós muitas vezes desprezamos os valores e os princípios do reino de Deus. E às vezes até conseguimos aquilo que desejamos, mas perdemos o mais importante. Aqueles jovens, eles poderiam preservar a vida deles, desde que se curvassem, mas eles preferiram morrer do que ceder. E por causa disso, então, Deus os livrou. O que é que acontece que muitas vezes Deus não nos livra? Então, certa vez que eu estava falando com Deus a respeito disso, por que o mal se estabeleceu na terra? Essa resposta eu já sabia. Puxando conversa. Como é que a gente conhece alguém? A partir do momento que você se aproxima, faz amizade, conversa, convive com ela. Então, oração. Por que nós precisamos orar? Ou seja, orar é uma forma de puxar a conversa com Deus, puxar assunto, se aproximar, fazer amizade, conviver, relacionar-se com Deus de forma saudável. Então, nessa conversa, eu falando com Deus, por que é que o mal reina no mundo? Porque o diabo tem a legalidade de agir. Aí eu fiz uma outra pergunta: e por que que algumas pessoas sofrem e outras não? Porque umas são acometidas de grandes males e outras não. Então o Espírito de Deus ministra no meu espírito e diz: porque somente Deus tem o poder de, com uma palavra, interferir, tocar na vida de todos em qualquer época. Uma palavra liberada da boca de Deus, ela interfere, ela toca, ela atinge a todos em qualquer momento da história, da eternidade. Então somente Deus pode fazer isso. O diabo, ele não tem esse poder, essa onipotência. Então nós vemos que lá no começo Deus disse uma palavra: haja luz. Pronto. E a luz está aí. E a luz permanece. Deus criou o sol, Deus criou e permanece, porque uma palavra da parte de Deus, ela tem o poder de afetar a todos em qualquer época, na eternidade. Já o diabo não tem esse poder. Então o que ele faz? Ele ataca conforme ele pode, a todos quanto pode.
Por isso, às vezes, nós ficamos indignados. Por que que uns sofrem e outros não sofrem? Por que, às vezes, o justo sofre e o ímpio não sofre? Essas questões permeiam a Bíblia. E, às vezes, nós nos pegamos assim, indignados. Por que que Deus permite? Primeiro, Deus não permite. Deus não permite. O que muitas vezes chamamos, ou as pessoas chamam de vontade permissiva de Deus, eu entendo, porque o que Deus ministra no meu espírito é isso. Não é permissão de Deus, é consequência. Um exemplo bem claro. Quando Deus proibiu o homem de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, estava proibido. Mas o homem comeu. Deus permitiu? Não, não permitiu. Mas o homem foi lá e comeu mesmo que Deus não havia permitido. Então ele colhe o resultado disso. Então, para que você entenda, Deus não tem vontade permissiva, ou seja, não, Deus permitiu que alguém sofresse, Deus permitiu isso. Não, Deus não permitiu. Deus não permite. Nunca foi vontade de Deus. Agora é a consequência das nossas escolhas, é a consequência de cedermos ou abrir mão do governo de Deus na nossa vida e damos legalidade ao diabo. Então nós vemos que as situações à nossa volta muitas vezes são tristes, desanimadoras. E nós nos pegamos a questionar por que que Deus não faz alguma coisa. Por que que Deus não cura? Por que que Deus não salva? Por que que Deus não liberta? Por que que Deus isso? Por que que Deus aquilo? Uma coisa eu vou dizer para você. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Esses jovens, eles dizem, o nosso Deus pode nos livrar. Ele tem poder para isso. Mas se Ele não nos livrar, nem assim cederemos. Nem assim nós negociaremos os valores. Então, Deus, Ele não permite de forma nenhuma que o diabo toque em nossas vidas. Mas como é que muitas vezes nós somos tocados? Consequência do pecado praticado lá no Jardim do Éden, que abriu uma porta. Ah, então a culpa é do Adão? Não, porque não parou, porque de lá para cá a humanidade continuou dando legalidade para o diabo agir na terra. Continuou dando legalidade para o diabo agir na nossa vida. Então muitas vezes as nossas escolhas, que parecem ser inocentes, muitas vezes nós estamos negligenciando os princípios de Deus, nós estamos dando legalidade para o diabo agir na nossa vida, na nossa família, nas gerações futuras. Porque então foi dado a ele essa legalidade. Então o que acontece é que às vezes nós nos questionamos muito, dizemos que nós temos fé, mas muitas vezes é uma fé mental, é uma fé racional, é uma fé que na verdade é uma crença, porque a fé no Espírito, ela tem certeza, ela sabe quem é Deus, o que Deus fez e faz por nós, ou seja, se Ele fizer ou não fizer, Ele é Deus. Então esses jovens tinham essa convicção, se nós vivemos, Ele é Deus, se nós morrermos no fogo, Ele continua sendo Deus e não abrimos mão. Nós não abrimos mão de que Ele é o único Deus e somente a Ele nós serviremos, não importa as circunstâncias. Eu volta e meia, ou quase sempre, ou quase todo dia eu faço essa oração. De que eu tenho os meus pedidos diante de Deus, eu tenho o meu clamor, o meu desejo de triunfar sobre o mal em algumas situações. Eu clamo a Deus e falo, Senhor, mas ainda que não aconteça. E eu me lembrei aqui do próprio Abacuque, né, quando ele escreve no seu livro, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que na figueira não haja frutos, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. É Abacuque 3,17 que vai falar disso. Ou seja, não é a circunstância, não é a situação, não é a escassez. Paulo também vai falar isso, né? Ele aprendeu a ter fartura, a ter abundância, mas também a padecer necessidade, mas nenhuma dessas coisas o impediria de servir e permanecer em Deus. Então, uma coisa é fé racional, que eu chamo de crença, e outra coisa é fé no Espírito.
A fé que nós temos no Espírito, ela é inabalável, porque o meu espírito, ele sabe, o meu espírito conhece, a minha alma sente. Então, quando nós vivemos de crenças na alma, então nós oscilamos, ou para lá ou para cá. Cocheamos em dois pensamentos. Deus é bom. Ah, Deus não é mais tão bom. Ah, Deus é poderoso. Ah, Deus não está me vendo. Então, ela oscila muito. Onde é que está o Senhor? Então, ela é oscilante, ela é vacilante, para dizer a verdade. Agora, a fé que nós carregamos no Espírito, que é resultado de uma experiência espiritual do meu Espírito com o Espírito Santo, essa fé ela é inabalável, ela é inegociável, ela vive por princípios, ela vive por valores, e não importa o que aconteça, ele não arreda o pé, ele não nega de jeito nenhum. Mesmo diante de qualquer circunstância, ele não volta atrás, porque ele está convicto de quem é Deus. Então Deus, ele não é Deus porque ele faz. Ele faz porque ele é Deus. Mas e se ele não fizer? Continua sendo Deus, porque ele não é obrigado a fazer absolutamente nada. E tudo que ele fizermos, e tudo que ele fizer em nossa vida, é pura e simplesmente por causa da sua graça. E o mal que nos sucede não é permissão de Deus, é consequência. Então, os males que sobrevêm na vida da humanidade é consequência da legalidade que se deu para o diabo agir na terra. Então, se é uma consequência, Deus, ele não tem a obrigação nenhuma de mudar ou de livrar ou de impedir. E como ele disse a Moisés, né, ele deu uma puxada de orelha em Moisés e falou: eu terei misericórdia de quem eu quiser, de quem eu tiver misericórdia. Quem ele não quiser ter misericórdia, ele não vai ter, pronto. Porque os males que sobrevêm à nossa vida é resultado, é consequência da legalidade que foi dada ao diabo agir na terra e na nossa vida. E não é somente culpa de Adão, porque nós também negociamos, nós desprezamos os valores do reino, os princípios eternos, e muitas vezes, então, na pressa de alcançar o resultado, então nós negociamos e nos tornamos presas, escravos do pecado e do diabo. Então, para que você entenda, Deus, ele é Deus. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus. Ele continua Deus, ele sempre será Deus. E o que muitas vezes chamamos de vontade ou permissão de Deus, não é permissão. Muitas vezes sou eu que dei essa permissão para o diabo agir, para o diabo causar o mal, para de repente criar as confusões na mente, na alma e produzir os resultados danosos, que são a consequência de darmos a legalidade. E a consequência dessa legalidade, ela vem em forma de sofrimento. Deus nos livra desse sofrimento? Livra de muitas formas, mas nunca, nem sempre é do jeito que nós queremos. Os males que sobrevêm na nossa vida, muitas vezes eles podem ser resolvidos por Deus, por um milagre. Se Deus achar que precisa fazer um milagre, ele fará. Tem coisas que o tempo é suficiente, somente o tempo já é o suficiente para resolver. Então o tempo será suficiente para fazer. E tem coisas que somente o arrebatamento da igreja, somente a volta de Jesus Cristo é que vai solucionar. Então permaneça, confiando e crendo. Se Deus precisar fazer o milagre, ele vai fazer. Se o tempo for o bastante, o tempo vai ser o suficiente para nós amadurecermos, entendermos e vencermos. Mas tem coisas que somente a volta, a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja vai colocar fim. Então, de uma forma ou de outra, o resultado vem. Então, nós não podemos ficar exigindo a título de fé, né? Porque eu tenho fé, eu exijo que esse mal se vá. Não vou dizer que você não possa orar. Pode, deve. Mas, se ainda assim não acontecer conforme eu quis, eu tenho que entender que Deus, ele é Deus sempre. E sempre será Deus. Então, esses jovens tinham esta convicção. E nós precisamos tê-la também. Deus é Deus em qualquer situação. Se formos lançados na fornalha, ele é Deus.
Se formos livres da fornalha, ele é Deus, não tem outra forma de viver ou de crer. Ah, mas por que os males sobrevêm? Por que é que eu estou sofrendo? Por que eu vivo isso? Não é que Deus permitiu. Às vezes nós tentando amenizar a situação, Deus permitiu, né? Acontece uma tragédia, alguém tem a vida ceifada muito jovem, e daí, Deus quis assim. Eu digo, não, Deus não quis assim, porque Deus não nos criou para isso. Mas por causa da legalidade que damos ao diabo de reinar, de governar, interferir no governo da nossa vida e no governo da terra, e por causa das escolhas que fazemos, então nós escolhemos os resultados que colhemos, muitas vezes. Então, nesse caso desses 3 jovens, já não foi algo que eles plantaram, mas o sistema, o governo da terra em que eles viviam, escolheram essa situação e colocaram eles numa situação difícil, mas eles optaram por permanecer fiéis a Deus, e Deus os livrou. Mas eles tinham convicção, se Deus não os livrasse da fornalha, ainda assim eles permaneceriam na mesma convicção. Então, para que nós possamos ter uma fé amadurecida, a nossa fé não pode ser uma fé racional, mental. A nossa fé não pode ser baseada em crenças, em relatos, naquilo que ouvimos, naquilo que dizem. A nossa fé, ela precisa ser uma experiência sobrenatural no Espírito. É o meu Espírito, unido ao Espírito de Deus, que vai produzir vida, porque senão é somente existência, que vai produzir fé genuína, fé que é a prova de fogo, uma fé que sobrevive ao deserto, que sobrevive ao fogo, que sobrevive a qualquer coisa. Então essa fé nós precisamos ter. Não é uma fé de determinar, eu determino a bênção na minha vida, eu determino a vitória. Não, não é assim. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então nós precisamos ter uma fé madura, uma fé que esteja alicerçada em quem Deus é e não no que Deus faz, porque Ele é. O quem que é Deus? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade, né? Então Deus, Ele é. E não pode ser baseado no Deus faz, porque se Ele não fizer, Ele é Deus. E se Ele fizer, continua sendo Deus. E nós rendemos a Ele graças, porque tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus faz por nós é graça, ou seja, não é nada por mérito. Então receba isso no teu espírito, viva isso no teu espírito, para que então possa sobreviver às adversidades, às ciladas e às circunstâncias, para que você possa permanecer em Deus e que a tua fé resista ao fogo, ao deserto. Se a nossa fé ela é uma fé racional, ela oscila dependendo da circunstância. Uma hora ela sente alegria, outra hora ela sente tristeza, e a nossa fé vai acompanhando as ondas. Então uma hora eu estou bem e eu vou para a igreja, uma hora não estou bem e não vou para a igreja, uma hora eu estou bem e estou louvando a Deus, eu não estou bem e não vou louvar a Deus. Deus é Deus, quando as coisas acontecem, mas se não acontecem conforme que Deus não me vê, então esse é o tipo de fé oscilante, é o tipo de fé racional, não é uma fé no Espírito, é uma fé baseada no que Deus faz e não no que Deus é. É uma fé que não é capaz de sobreviver no deserto, de sobreviver ao fogo. Então o que nós precisamos é vida no Espírito. Conforme o tema da live, o meu Espírito sabe, o meu Espírito conhece, a minha alma sente. É tremendo, porque quando eu falo com Deus em Espírito, a minha alma ela tem noção do assunto que está sendo tratado, mas somente o meu Espírito sabe o que é dito. Quando oramos em Espírito, os pentecostais vão entender como oramos em línguas. Então a minha alma ela sabe do assunto, porque a minha alma sente, mas só o meu Espírito sabe o que foi tratado.
Então são mistérios do Espírito. E eu digo isso porque ultimamente eu tenho orado mais em espírito do que em palavras. Tem hora que eu chego diante de Deus, eu estou sentindo algo na minha alma, eu estou sentindo uma alegria, né, grande, mas o meu espírito então se manifesta. E a minha alma sabe do assunto, é alegria, mas ela não entende as palavras que é dita pelo meu espírito. Outras vezes eu já senti tristeza e a minha alma sabia que era tristeza, mas o meu espírito conhecia as palavras que foram faladas entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Eu já confessei pecado, eu já pedi perdão, então a minha alma sabe do assunto. Ela é como, uma vez eu falei na igreja, é como que se você colocar 3 pessoas em uma sala, 2 delas falam inglês e a outra não. A que não fala, ela vai ficar ouvindo o que as outras 2 falam, mas não vai entender nada. Mas pelo tom da conversa, ela vai saber se eles estão discutindo, se estão se alegrando, se estão se confraternizando, se é de paz ou se é de guerra. Ou seja, aquela pessoa que não entende o que é falado, ela percebe, ela tem uma noção, fala, não, eles são amigos, são amigos. Eles estão se confraternizando, eles estão se alegrando. Agora fala, não, se o trem pega, fala, não, esses 2 eles estão tretados. É intriga, é contenda, é briga. Então, só que ela não consegue distinguir as palavras, mas ela sabe, ela conhece. Então a mesma coisa acontece com a minha alma. A minha alma muitas vezes ela sente, mas só o meu espírito sabe. Só o meu espírito pode ter vida com Deus. Somente o meu espírito. E se o meu espírito tem vida com Deus, o meu espírito então ele carrega nele algumas convicções que a alma simplesmente não consegue explicar. O meu espírito, eu digo para você, no meu espírito eu tenho certeza da minha salvação. Mas alguém que vive pela alma vai dizer, não pode, não tem como você saber. Mas eu não vivo pela alma, eu vivo pelo Espírito e o Espírito que habita em mim. Amém? Que Deus abençoe vocês todos, vocês que perseveraram.